Amém. Deus é o maior comunicador da história. Eu quero trazer um pouquinho aqui. Eu sei que há muita gente formada em comunicação, em marketing e em outras áreas tão importantes que fazem a gente vibrar com esse momento novo na história. Mas eu anotei aqui algumas lembranças interessantes desses processos da comunicação na história que você pode encontrar com facilidade. O primeiro símbolo de comunicação encontrado na humanidade foram gravuras. Sabe quanto tempo tem isso? 3.500 anos antes de Cristo. Símbolos em forma de argila marcam talvez os primórdios de um movimento de comunicação entre as pessoas. Os primeiros profissionais de comunicação, Zagari, foram os escribas, aqueles que escreviam o que viam, o que era relatado a eles. O primeiro registro da existência de um escriba foi de 2.600 anos antes de Cristo. Depois o homem começou a usar o papiro, extraído de uma planta, muito comum, por exemplo, no rio Nilo, no Egito. Isso, estamos falando de alguma coisa em 2.500 anos antes de Cristo. O primeiro alfabeto parece que também tem 1.500 anos antes de Cristo. E a primeira enciclopédia, 1.270 anos antes de Cristo. Impressionante. Às vezes nós achamos que as coisas são novas, que nasceram com a gente. Não é nada disso. Depois, o papel foi inventado, a imprensa do alemão Gutenberg no século XV, e caminhando um pouquinho mais, o telefone. O telefone naquela época, século XIX, e vamos falar um pouco da nossa, lembrar da nossa realidade. Existia uma companhia no Rio de Janeiro, chamada Telerge. Quem lembra da Telerge? Levante a sua mão bem alto, sem constrangimento. Eu não lembro. É coisa muito velha, gente. Bem velha. Você comprar uma linha de telefone, pagava uma fortuna, até que essa igreja comprou o 2437-8576, telefone de um português da padaria, que você podia comprar. A Telerge permitia que uma pessoa vendesse para outra num contrato de gaveta. Olha que coisa velha. E era uma briga, tinha uma fila. Aí daqui a pouquinho, agora eu quero falar com os jovens, né? Apareceu no século XX o tal do rádio. Olha, já começou o nosso programa de rádio, 8 às 9, todo domingo, na 93 FM, divulgue, é o outro meio de comunicação. Eu divulguei aqui, que o Ibope declarou que esse ano, o nosso programa está tendo uma média de 52 mil pessoas ouvindo rádio. Que coisa doida. Aí apareceu a televisão. Olha, está ficando mais perto. 1927 depois de Cristo. E a televisão era um negócio, olha isso aqui. Todo marido, chefe da família, tinha o sonho de ter uma Telefunken. Os que estão rindo é porque conhecem o que eu estou dizendo. O problema não era o aparelho, o problema era a transmissão do aparelho. Uma coisa me marcou muito na vida dos avós do Gabriel, minha santa mãe e meu santo pai. Papai, com muita dificuldade, comprou uma televisão Telefunken e tinha que instalar uma antena que ficava no alto da casa. E tinha um botão de sintonia na frente da Telefunken.
o troço nunca pegava na hora do programa. Então meu pai olhava para minha mãe e dizia: vai lá era subir no telhado. E eu achava aquilo estranho, por que ele mandava ela ir para o telhado? Um dia eu disse: pai, por que eu ou o senhor não vamos ao telhado? Ele disse: porque isso aqui é muito técnico, eu tenho que ficar ajustando. E ele ficava de dentro da casa assim, mais para a direita, não, vira a antena, isso, não, olha irmãos, não era só ele, toda a vizinhança no telhado, na hora da novela das 8, Irmãos Coragem. Assistiu, não é? Tarcísio Meira, aquele galã, Glória Menezes, já está todo mundo na eternidade, eu acho, né? Francisco Coco, a Glorinha está viva, né? E tem mais alguns, mais ou menos, está um pé lá, um pé cá. Faz isso não, irmão, faz isso não. Está igual minha avó. Vovó, cadê aquele fulano? Ah, já morreu. E o outro também acho que já morreu. Mas só a senhora que não morre, todos os seus conhecidos morrem, não é? Faz isso não, irmão. E ficava aquele negócio, a televisão não pegava, mas havia uma técnica infalível, que ninguém pode explicar. Bombril era um equipamento fundamental para toda a transmissão televisiva. E o negócio ficava ruim na hora do jogo de futebol, mas você botava bombril. Bombril foi criado, crianças, para arear panela. Hoje não se areia mais panela. As madames de hoje não sabem o que é isso, mas naquela época pegava-se o bombril, fazia-se uma antena de bombril e o negócio funcionava. Mas tinha uma outra técnica esquisitíssima, pastor Gustavo, também não é da sua época, que para se fazer a televisão funcionar, era dar cada tapa de mão aberta do lado da televisão. Eu vi meu pai esmurrar uma televisão, falei: que isso? Mas você batia na lateral, e posso dizer uma coisa para você, milagre, funcionava, mas geralmente, ele mandando a minha mãe ir para o telhado, era uma coisa impressionante, e às vezes com chuva, à noite, que bênção foi aquela época. Depois, gente, inventaram mais na frente, o tal do satélite, a coisa foi evoluindo. Depois, em 1969, todo mundo aqui que se lembra, que é da época, o homem pisou na Lua. Foi uma confusão danada, porque muitos anos depois o pessoal dizia assim: é mentira, aquilo ali foi uma montagem, ninguém chegou na Lua. Hoje a gente sabe que foram até lá, e foram até lugares mais longínquos, inventaram o fax. Aí houve, agora sim, os jovens vão fazer uma estátua para o senhor Marty Cooper, que está vivo, com 94 anos, e inventou o tal do celular. Mas vocês não sabem o que era o celular, era isso aí, ó. A gente andava armado com 1 quilo de telefone. Você não sabia se a pessoa estava com revólver ou se estava com celular. Era o chamado tijolão da Motorola. Lembra? Ah, teve um, né, Doris? Era terrível, mas funcionava. O negócio era desse tamanho. Está exagerado, é um pouquinho menor. 1 quilo pesava o telefone, 1 quilo. Mas quem conseguia um telefone da Motorola celular, era uma coisa impressionante, custava $5.000 o telefone. E os caras que tinham dinheiro. Então eles andavam como se aquilo fosse um chaveirinho, exibindo: olha aqui, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Tá rindo, Guga? E todo mundo andava com aquele negócio. Depois a coisa foi evoluindo. Aí inventaram o tal do computador, na década de 80, e eu fui trabalhar com esse negócio, e eram uns computadores enormes. Já havia uma profecia do mundo tecnológico que todo mundo ia ter umzinho em casa, a gente não acreditava. E esse que está aí é pequeno. Tinham computadores tão grandes, irmãos, mas tão grandes. Eu era técnico de hardware, eu entrava literalmente no computador. Eu sei que isso não é muita vantagem para você, mas é verdade.
abria uma portazinha, eu entrava lá dentro. Já até me escondi de uma briga de um cara lá do lado de fora, eu fechei a porta dentro do computador e os caras brigando lá fora. O troço era enorme. Aí se sonhava, vai se ter um computador dentro de casa, na casa de cada pessoa vai ter um computador. Ninguém acreditou. Até que aquelas entradas de dados, aqueles computadores da IBM ou da Boros, né, dentro dos bancos, aquilo tudo acabou e foi sendo reduzido a essa coisa tão pequenininha que tem na sua casa. E em 1981, a IBM lançou o primeiro PC. Em 94 veio, dizem que a maior bênção depois da vinda de Jesus, a internet. E eu sei que você gosta. Eu vou pedir agora que você levante o seu celular, se você está com ele aí, sem mentir. Não esconda, levante. Antigamente a gente mandava levantar a Bíblia está dentro do telefone. Essa é a desculpa de crente que não vale nada. Pastor, eu não posso deixar o meu telefone, porque a minha Bíblia está lá dentro. Então eu consulto a Bíblia no telefone. Olha aí, vê se a carinha do neto está aí, do filho. Está aí. Todo mundo tem um telefone aqui. Tem alguém, fazer o contrário, que não tem telefone aí? Não gosta de celular. Tem alguém aqui que não gosta de celular? Deixa eu ver. Não. Tem um lá atrás que não gosta. Deus abençoe o irmão. Não gosta, não, tem ou não gosta? Ou as duas coisas? Não tem? Tem, mas não gosta. Adiantou nada. Ele tem, mas não gosta. E onde é que está na Bíblia que esse negócio vem de Deus? Quer coisa mais difícil que comunicar? Comunicar é muito difícil. Eu gostei de um texto de um pensador que disse assim: aquilo que você quer dizer pode não ser aquilo que você realmente disse, ou que o outro ouve. O que o outro pensa que ouviu pode não ser aquilo que você disse. O que o outro disse que você disse, e o que você ouve do que ele disse sobre o que você falou. Está ficando confuso? Isso é comunicação. Comunicação é fundamental. Há um texto na Bíblia. Deus é tão maravilhoso que não está no Novo Testamento. Está lá atrás. Abacuque, capítulo 2. O que é isso, pastor? É um livro. Abre a sua Bíblia. Se não conhece, vai no índice. O índice comunica a ordem dos livros. Esse negócio vem de Deus. Só que o homem pode usar para o bem ou para o mal. Um telefone pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. As mídias sociais para alguns é lugar de culto, para outros é lugar de pornografia. As mídias podem fazer você conhecer mais a Deus, mas podem levar jovens ao suicídio. A culpa não é do instrumento, mas é daquilo que nós fazemos com o instrumento. E olha que coisa linda o profeta Abacuque escreve: eu ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa? Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Há uma aula que a Bíblia está dando 600 anos antes de Cristo, que nenhum professor universitário de pós-graduação ou doutorado imaginaria.
Deus como comunicador, e Ele se comunica desde o jardim. Se comunicou com Adão, se comunicou com Eva, com o casal, mas um dia pegou Adão fora de área. Como é que foi esse negócio de Deus pegar Adão fora de área? Ele disse: Adão, onde estás? E lembra? Olha, vou fazer um parênteses aqui. Teve crente que, porque não queria falar com quem estava ligando, fazia isso com a boca no telefone. Me preocupa se você já fez isso. Atendeu o telefone celular. Alô, ouviu a voz, não quero ouvir. Ei, como é que tá? Olha, não faço isso não. Diga assim: depois a gente se fala. Deus perguntou: Adão, onde estás? Onde estás? Adão ficou fora de área. O pecado que entra pelo casal afeta o processo de comunicação, Dr. Maurício Zagari. O pecado afetou a comunicação, o homem fica prepotente, e Gênesis capítulo 11 relata um dos acontecimentos mais importantes da história da comunicação, que foi a Torre de Babel. Gênesis 11:4, os homens disseram na sua vaidade, no seu pecado: vamos construir uma cidade, vejam a pretensão do homem, com uma torre que alcance os céus. Se fizermos isso, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela terra. Quando Deus vê isso, dá uma ordem angelical. O texto está no plural, no hebraico, e o verso 7 diz assim: Deus dizendo: venham, desçamos a terra, confundamos a língua que falam, para que não entendam, para que não compreendam mais uns aos outros. Por isso foi chamado, verso 9, capítulo 11, aquele lugar de Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. São centenas de línguas, idiomas, línguas tribais. O nosso país é muito abençoado porque falamos uma língua só. Há países com vários idiomas e várias línguas tribais. Babel, irmãos, é evidência do pecado que afeta o homem e atinge uma das coisas mais importantes, que é a comunicação. A comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Um dos livros mais interessantes que já estudei no meu tempo universitário era O Corpo Fala. Nós falamos não apenas com a boca, e a comunicação, ela pode, como diz Provérbios, se você quer um livro para aprender sobre como se comunicar, leia Provérbios. A comunicação pode ser uma bênção, ou pode ser uma maldição na vida de tanta gente. Alguns versículos de Provérbios são fantásticos. Aquele que fala demais não gera confiança. Há textos tremendos, versículos tão fortes, que ensinam a nós, homens e mulheres, como diz Tiago, que a boca ou a fala pode ter peçonha mortal, centelha do inferno. Ou pode ser uma boca e lábios que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Que essa seja a sua boca e a minha boca. Quero voltar ao texto de Abacuque, capítulo 2. O nome de Abacuque é uma maneira de comunicação. Olha a aula começando. A aula que o texto nos dá.
Porque o nome Abacuque significa abraçar. O abraço comunica, sim ou não? Um abraço é tão gostoso. E uma das frases mais interessantes que Léo Buscaglia escreveu foi: ninguém é grande demais para um abraço. Ah, pastor, mas aquela pessoa que vou abraçar, ela é muito grande. É maravilhoso, que você fique na metade do corpo, mas abrace. Profeta Abacuque, que viveu, como eu disse, 600 anos antes de Cristo, contemporâneo de Jeremias. Ele disse assim, começando o capítulo que lemos: eu vou aguardar, vou ficar na torre de vigia e vou esperar o que Deus vai me dizer. E agora, meus irmãos, começa o processo e se estabelece no texto os princípios básicos da comunicação. Os elementos fundamentais da comunicação entre seres humanos. O primeiro elemento é o emissor, aquele que emite a mensagem, e o emissor aqui foi Deus. Abacuque estava aguardando porque o povo estava em grande miséria e opróbrio. O povo estava destruído com a invasão de Nabucodonosor a Israel, destruindo a cidade de Jerusalém, o templo do Senhor. O povo estava em miséria. A miséria era moral, psicológica, espiritual. Por isso, Abacuque disse: eu vou sentar aqui, eu vou ficar aguardando na torre de vigia. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você aguarda em Deus e espera em Deus, olhe para mim, Deus fala. Porque Deus comunica. Deus foi o transmissor da mensagem, Ele foi o emissor. Deus se revela, Deus não se esconde, Deus não brinca de esconder conosco, mas Ele tem prazer em se revelar, em falar. Portanto, você que nunca ouviu a voz de Deus, tenha certeza que Ele fala. Vá com fé a Ele e clame: Senhor, fale ao meu coração, e Deus falará à sua vida. E quem já ouviu neste auditório ou pela internet a voz de Deus, diga amém. Amém. Deus fala. Deus ouviu. Deus estava sabendo da expectativa de Abacuque pela crise de Israel. Quem foi o receptor? Jeremias. E agora o profeta Abacuque é aquele que ouve e vai entregar ao profeta Jeremias. Deus fala agora com Abacuque. Ele é o primário, ou o receptor primário da mensagem de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: para uma pessoa receber mensagem de Deus, ela tem que crer e tem que estar com o coração dela preparado. Você sabe por que muita gente não ouve a Deus, não percebe a voz de Deus, abre a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de história, não escuta, não entende a revelação, porque o coração está fechado, os ouvidos da alma estão fechados, os olhos estão fechados, o entendimento está fechado. E eu oro a Deus nesta noite, para que, se houver alguém aqui desta forma, o Espírito Santo de Deus abra o seu coração, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, e você escute ao Deus dos céus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seja receptor da mensagem. Quem era o emissor? Deus. Quem era o receptor? Abacuque. E terceiro, como que Deus se comunicou? Maurício e irmãos do ministério Figital, Deus se comunicou de maneira figital. Eu não estou forçando o texto. Qual é a forma? E Deus é criativo, maravilhoso,
espetacular. Qual foi a forma que ele se revelou primariamente a Abacuque? O texto diz que foi-lhe entregue uma visão. Visão é virtual. A primeira manifestação revelatória de Deus, a primeira palavra do emissor ao coração do receptor foi virtual. Eu estou falando de 600 anos antes de Cristo. Quem foi que inventou o telefone? Quem foi que descobriu as ondas magnéticas? Quem foi que colocou um satélite no espaço? Deus não mostra uma imagem de algo físico com os olhos de Abacuque, alguma coisa diante dele. Não, Deus lhe dá uma visão virtual. E agora, ele transforma a visão virtual em física. Ele disse: pegue o que vistes e escreve. Pega o virtual e coloca no físico. Materializa num texto. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus maravilhoso. Uma comunicação digital dentro da Bíblia. Não se assuste com essa palavra não, ela está em vários livros hoje, no meio das comunicações. Ele revela uma imagem, uma visão virtual, e agora manda Abacuque escrever. Escreve a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Nós chegamos aqui então ao conteúdo da revelação. Então, Igreja do Recreio, lembra comigo, quem foi o emissor da mensagem? Quem foi? Deus. Quem era o receptor da mensagem? Abacuque. Qual foi a forma de revelação? Digital. Repete, digital. Ele dá uma visão, uma revelação virtual e manda Abacuque escrever. Agora vamos ao conteúdo. Mas antes de chegar no conteúdo, que Bíblia maravilhosa, eu quero chamar a atenção para algumas observações, alguns elementos de Deus no processo da comunicação. Ele diz assim: a mensagem está no texto, olhe para a sua Bíblia, a mensagem deve ser clara, para não gerar dúvida. Se você quer comunicar alguma coisa a alguém, seja sempre claro. Não mande mensagens a ninguém subliminares, de duplo sentido. Seja claro no que você quer comunicar. E Deus disse a Abacuque: escreve. Essa mensagem que você escrever, o que é virtual e o que vem para o físico, deve ser uma mensagem clara, sem dúvida, deve ter clareza. Outro princípio, a mensagem deve ser escrita para que aqueles que passem, leiam facilmente. É o primeiro outdoor da história. O que é que fica colocado numa estrada, numa avenida, numa rua, em letras grandes, para ser lido facilmente? O outdoor. Isso está na Bíblia. O primeiro outdoor de comunicação da história está aqui 600 anos antes de Cristo, no livro de Abacuque. Escreve com clareza, para que todos leiam facilmente. E a mensagem tem um tempo determinado. Olha aí, comunicadores, irmãos e irmãs, há um tempo para a visão se cumprir. Sabe como é que se chama isso na reportagem? Time da notícia. Impressionante.
Um jornalista que lê esse texto é de impressionar. Deus disse com uma emissora ou receptor, Abacuque, pois a visão aguarda um tempo determinado. Fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Essa é a palavra de Deus sobre a mensagem para a sua vida, sobre a promessa da sua vida. Deus não falha, Deus não faz nada fora do tempo, é no tempo dele, é na hora certa. Deus é o Deus da hora certa, ele não chega atrasado, ele não vai antecipar o que não pode ser antecipado, ele vai te dar a resposta no tempo dele, a revelação no tempo dele, a cura no tempo dele, a solução do problema no tempo dele. O nosso Deus fala e na hora certa ele te trará toda a solução da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que nos dá a mensagem. O conteúdo, que é o ponto onde nós estamos, apresenta dois tipos de pessoas no mundo. Não tem três, tem dois tipos. Deus disse: o ímpio está envaidecido. A vaidade é algo que pertence a um homem sem Deus. O ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Esse é o primeiro tipo de pessoa a quem Deus está se referindo, que Abacuque pregue. Mas ele vai fazer uma revelação fantástica, vai entregar a Abacuque um dos maiores segredos da vida, uma frase que foi repetida pelo apóstolo Paulo na carta teológica de Romanos, uma frase que foi usada pelo maior reformador da igreja na história, Martim Lutero, e Deus disse a Abacuque: o outro tipo de pessoa na terra, sem ser os ímpios, são os justos, e os justos viverão pela fé. Que mensagem, que palavra, que conteúdo! Quem é o emissor desta mensagem, igreja? É Deus. Quem foi o receptor dela? Abacuque. Mas quando ele trouxe do digital para o físico, essa mensagem é conhecida, e agora essa mensagem é propriedade de todos nós. Essa mensagem não foi só para Israel há 600 anos antes de Cristo, essa mensagem é para mim, é para você. Você pode agradecer ao Senhor pela palavra dele na sua vida? E ele disse: o justo viverá da fé. Que coisa difícil de explicar, tão simples e tão difícil. Viver pela fé é difícil. Falar sobre vida de fé é fácil. Praticar e viver é difícil. Na hora que você está passando uma crise, na hora que você está recebendo um diagnóstico, na hora que você perde dinheiro com criptomoeda, com investimentos na bolsa, que o dólar dá alteração, que a poupança não funciona, que o governo se perde, que a economia só tem notícias desastrosas, o justo viverá da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem coordena a tua vida não é teu patrão que te paga o salário, quem alimenta a tua casa não é esta ou aquela empresa. O provedor da tua vida é o Senhor dos exércitos. É Ele que coloca o pão na tua mesa, Ele te dá condições de saúde para amanhã você ir ao mercado, é Ele que supre todas as tuas necessidades. Por isso o salmista gritou: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá da fé. Na hora da tristeza, é pela fé. Não é o conselheiro, não é o pastor, não é o médico, não são os amigos, é a fé.
A fé é o firme fundamento daquilo que se não vê e a certeza daquilo que se espera. A fé é crer no invisível. E o Senhor Jesus disse a Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles, e somos nós, que não me viram, não viram os furos nas minhas mãos, a marca dos cravos e da coroa na minha testa. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você que está aqui hoje pela internet cultuando conosco aqui, você é bem-aventurado se você crê em Deus. Louvado seja o Senhor que te encheu o coração de fé. Fé, na hora que a provação vem, que as lágrimas teimam em rolar, é a fé que nos sustenta, a fé que nos alimenta, a fé que nos traz a esperança de que a vida não vai se restringir a 50, 60 ou 70 anos. Nós temos pela fé a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, e assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, pela fé, pela fé. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela e foi ouvindo a voz de Deus. Pela fé, Gideão com um pequeno exército enfrentou o inimigo. Pela fé, Sansão foi um valente e derrubou o templo de Dagom. Pela fé, pela fé, pela fé, cada um andou nessa vida, sofreu suas dores, teve suas lágrimas, mas só venceu e só vence nessa vida pela fé. Que você agradeça ao Deus, Senhor, o emissor dessa mensagem, essa mensagem que chegou a você, receptor, essa mensagem que foi escrita por sua causa, essa mensagem que Deus colocou nesse outdoor, essa mensagem que o Espírito Santo está distribuindo agora. O justo viverá pela fé. O ímpio já se perdeu na sua vaidade, o ímpio já se perdeu, destruído pelas suas maldades e pelo seu mau desejo, mas aquele que confia em Deus vive diferente. Aquele que confia em Deus vive diferente, vive pela fé. Irmão, se eu fosse contar aqui, não posso. Esses 34 anos, eu olho para trás, uau, que isso? É claro que isso não é obra da mão de um homem, não é. Não é obra da mão nem de 2, nem de 1000. Ah, se não fosse o Senhor. Quem converteu as milhares de pessoas? Quem libertou milhares desses 34 anos das garras de Satanás? Quem batizou milhares no batistério da igreja, nas águas batismais? Foi o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem leva você a chorar, arrependido por um pecado que cometeu? Foi o Senhor, e é o Senhor. Quem esteve com você naquele quarto, no hospital 302, naquele andar do quarto 302, foi o Senhor. O Senhor que sussurrou no teu ouvido quando você chorava, sem esperança de que o problema fosse resolvido, e o Espírito Santo falou com você, foi o Senhor. Foi o Senhor que em 2008, depois dessa igreja, está com autorização de construção na Avenida Janeiro de Carvalho, soprou no meu ouvido e disse: não é aqui o lugar em que eu quero o meu templo, a casa de oração. E foi tão difícil dizer à igreja, depois de tantos anos orando por uma licença de prefeitura, e quando ela saiu, na hora da construção, eu disse: não é aqui. E a igreja teve ousadia
para sair buscando e achar este lugar, inaugurado em 23 de fevereiro de 2008, para a glória de Deus. E depois, quem foi que pagou 19 milhões por um prédio, uma propriedade do Centro de Cuidado Humano? Quem foi que trouxe o Casa Cap com aquelas dezenas de comunidades ao redor de gente pobre, que recebe uma tonelada de comida cada quinta-feira, aquelas famílias que vão até lá buscar o pão de cada dia? Quem fez isso? Foi o Senhor. Quem é que salvou tantos jovens? Quem é que leva tantos jovens aos pés de Cristo e tantos adolescentes? Eu me converti na adolescência. Não venho de um lar cristão e Deus continua convertendo e salvando pessoas na adolescência. As crianças, Camila. Quem é que leva essas crianças ao entendimento que nós não compreendemos? É o Senhor. O que eu quero dizer aqui é que tudo é pela fé, tudo é o Senhor, não é nada meu nem seu, não fui eu nem você, a glória não é minha nem sua, é tudo por causa do Senhor, é por Ele, para Ele são todas as coisas. E quem vai continuar liderando o ministério físico e digital é o Senhor, até o dia que Ele disser: chega, chega. Eu vou intervir na terra, e eu vou tomar para mim um povo que chamam de meu, e eu estabelecerei o novo céu e a nova terra, e eu vou estar com eles, e a ceia que hoje celebramos, Ele será o celebrante. A morte que te atormenta não te atormentará, a lágrima que você derrama nunca mais vai derramar, a dor que você sente nunca mais sentirá, porque você terá um corpo como Ele teve e como Ele tem, incorruptível, incontaminável, imacessível, um corpo perfeito, um corpo que não tem mais a propriedade da fraqueza, louvado seja o Senhor, mas um corpo de vitória, e nós viveremos com Ele, para Ele, com Ele para sempre, todos os dias da eternidade. Ele será o nosso sol, Ele será a nossa defesa. É por isso que o justo vive da fé. O justo vive da fé. Em quem esperamos? Em quem você espera? Famílias que se destroçam por causa de governos, não vale a pena, porque nós somos súditos do Rei dos Reis, do Governador Supremo. Não vale a pena, não vale a pena. Louvado seja Deus por esse texto tão claro, que o emissor deu ao receptor e disse a ele: escreve bem grande, para que leiam com clareza uma mensagem tão simples. Quem é justo vai viver nesse mundo pela fé, de outra maneira você não consegue viver. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor. E eu queria que você entregasse aquele que te emitiu a mensagem. Eu sou só apenas o canal. Quem deu a mensagem para você foi o emissor, foi o Senhor. Diga para Ele que você talvez tenha falhado na confiança. Você que está cheio de medos, abre o coração agora. Ouve o Espírito Santo dizendo: o justo vive pela fé. Você que está chorando, problemas na sua casa, lembra: o justo vive pela fé. Você que está passando problemas de enfermidade, que está agora pela internet ou aqui, o justo vive pela fé. Você que está com problemas profissionais e não sabe se vai ter o sustento de amanhã, lembre-se: o justo vive pela fé. E o Deus de paz, o Deus grandioso e de graça, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. O justo vive pela fé. Ore a Deus agora, clame a Deus, coloque seu coração diante do Senhor, coloque a sua vida diante dele. Eu vou convidar a toda a igreja que em espírito de oração e orando, se coloque em pé na presença de Deus. Nós vamos adorá-lo.
Nós vamos agora inverter o papel, porque a gente inverte o papel. Sabe quando é que a gente inverte o papel? Olhe para mim, abre só um pouquinho seus olhos agora. Quando eu me torno o emissor e ele é o receptor. Quando é que eu me torno o emissor e ele passa a ser o receptor? Quando eu oro. Quando você lê a Bíblia, é o contrário, ele é o emissor, você é o receptor. Mas quando você ora, você é o emissor e ele é o receptor. Quando você adora, quando você canta, você é o emissor e ele é o receptor. Quando você imagina o rosto de Deus, você só pode fazer isso virtualmente, dentro do seu computador, esse computador que Deus colocou no seu crânio, o seu cérebro. Que lindo! E nós vamos reafirmar para ele: Senhor, Senhor, eu quero viver pela fé, mesmo quando a minha fé for provada. Adore ao Senhor. Depois nós vamos orar, agradecendo a Deus a palavra que Ele trouxe ao nosso coração. Cante isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, tem desertos e tem mares encapelados que atravesso, me levam. O justo atravessa pela fé. E as provações Não são. Aleluia. De caminhar, o justo vive pela fé. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer sobre as águas. Você vai romper em fé. Levante a sua mão ao Senhor. Você que está em casa, na internet, igreja digital, louve ao Senhor. É pela fé. Eu vou plantar e colher. Pela fé. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé. Exercite a tua fé, rompendo as barreiras, e saiba que Ele está presente. Tem desertos e vales, você vai atravessar. As provações, não vão impedir você. Caminha pela fé, meu irmão, minha irmã. Se diante de mim Ele vai fazer, Deus vai me fazer andar. Diz bem forte. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. O sobrenatural. Vou lutar e vencer, A cada dia. vou viver rompendo. Cante, igreja. Rompendo em fé. Minha vida, do teu poder, Senhor, pela fé. Eu com ousadia vou mover o sobrenatural. Ousadia vou mover. Eu vou lutar e vencer. Eu vou plantar e vou colher. Em nome de Jesus. Todo dia. Cada dia vou viver. Aleluia.
Eu queria que você fechasse os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, e que você agora pensasse na sua vida. Aquele problema que você tem que enfrentar talvez hoje ou amanhã na sua casa. Aquela luta que você agora, com convicção, sendo emissor ao coração de Deus, Ele vai receber a tua oração agora. Transmite com clareza a mensagem, transmite com clareza e diga: Senhor, traz vitória à minha vida. Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, me transforma. Senhor, faz a obra que eu não posso fazer. Transmita a Ele com clareza aquilo que você quer. Eu queria que a congregação toda agora levantasse a sua voz em oração, mas você vai orar pela sua vida, pelo que você tem que enfrentar hoje, amanhã e depois de amanhã. Coloque na mão de Deus e diga a Ele: eu vou viver pela fé. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor, ó Deus, emitiu a mensagem com tanta clareza na tua palavra, e nós, ó Deus, como Abacuque, como Jeremias, recebemos nas nossas aflições a tua palavra e temos a certeza da vitória, por uma única razão, Senhor. Não porque a força esteja em nós, mas a força está em Ti, e nós vamos caminhar nessa vida pela fé. Que cada problema dos meus irmãos e irmãs aqui na casa de oração, ou virtualmente onde eles estiverem cultuando, cada problema seja vencido pela fé. Não nos deixa, ó Deus, lutar lutas que não nos pertencem. Não nos deixa entrar em batalhas que não temos que entrar. Não nos deixa cair em abismos e buracos da vida, mas que nós possamos caminhar sobre as águas, sabendo da tua provisão todo dia, porque quem nos sustenta é o Senhor, não é o nosso patrão, não são nem os nossos amigos, nem a nossa igreja, é o Senhor. É o Senhor que está nos vales, é o Senhor que está no quarto quando estamos sozinhos, é o Senhor que vê as nossas lágrimas no meio das nossas dores, é o Senhor que fala quando ninguém pode falar, é o Senhor que revela quando não há mais esperança, é o Senhor que vem com um lenço sagrado enxugar as nossas lágrimas, é o Senhor que sustenta 34 anos, é o Senhor que é bom e bom para sempre, é o Senhor que é provedor, e nós somos apenas justificados por Jesus, nos tornamos justos, e a nossa vida é pela fé. E assim nós vamos agora, Senhor, fazendo contigo um compromisso, como disse Jesus aos 70, não leve alforge, não leve bolsa, não leve dinheiro, ó Deus, a única coisa que temos que levar por essa vida é a fé, é a confiança, é a certeza naquilo que não vemos. O justo viverá da fé. Essa frase revolucionou a história da igreja. Essa frase, Senhor, dita pelo Senhor Abacuque, marcou a história do cristianismo e da humanidade. Ó Deus, nós nos comprometemos nessa noite. O justo, nós, pela graça, viveremos pela fé. Tu és o nosso sustento. Declara isso, meu irmão, declara isso, minha irmã, declara isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O fogo não me queima, nada vai te queimar, não, nas águas não vou e nada vai te afogar, pois estás comigo. Você crê? Não estou sozinho, O justo viverá da fé. eu estou guardado no esconderijo. Ó Deus, Não estou sozinho, tu estás comigo. ele foi falar com Abacuque, aleluia. O justo viverá da fé.
Senhor. Ele vai prover de novo. É de novo, é de novo. Creio, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O fogo não me queima. Cante. Vai pela fé, meu irmão. Sobre as brasas, sobre as águas. Vai pela fé. Não estou sozinho. Eu estou guardado No esconderijo do Altíssimo. Não estou sozinho. Oh Deus! Agora! Temer porque O justo viverá da fé. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Tempestade amanhã, vento forte, ondas. Viverá o justo pela fé. Viverá o justo pela fé e será vencedor. A tempestade e o vento forte Não vão roubar. roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade Oh! e o vento forte Glorifica. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Declare mais uma vez. A tempestade e o vento forte não vão em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Cante. Temer porque seu nome é, diga o nome dele. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. E que o amor de Deus, o Deus de Abacuque, o Deus de Israel, o Deus da igreja, este amor esteja sobre nós. Que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado,
desde agora e para sempre. A maior comunicação que Deus deu aos homens foi que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Termine este culto cantando: vivo do que creio, eu não vivo pelas aparências do que vejo. Vá para a tua casa confiante e lembre-se: o justo vive pela fé.